uma decisão do STF, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu. E essas decisões do STF, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal tem que cumprir. E eu trouxe só uma parte aqui, só para a gente começar a pensar. Uma das coisas que pede nessa DPF, de ter política pública para a saída da situação de rua. Uma outra questão que pede é que as pessoas, enquanto estão na situação de rua, tenham política pública que ela possa ser respeitada, não seja violentada, não seja cada vez mais vulnerabilizada a isso. E tem uma terceira coisa que na DPF diz, evitar que mais gente venha para a situação de rua. Porque vocês veem como cada dia mais em todas as cidades aqui está aumentando gente na situação de rua. O trabalho da Pastoral e tantas outras organizações, o movimento, consegue, através de muito trabalho, conseguir que algumas pessoas vão sair. Mas não adianta sair 10, cair 100. Então tem que pensar nesse sentido aqui. Agora, pensando nisso, nós temos um grande desafio. Todo mundo sabe que o Brasil é um dos países mais desigual do mundo, não é? A desigualdade do Brasil é extrema. Entre todos os grandes países, é o país mais desigual do mundo. Só para vocês verem aí, 0,2% dos brasileiros tem 40,8% da riqueza. É imaginar que aqui nós estamos mais ou menos em 50 pessoas, não é nem o Iago sozinho, comparando, só o braço dele, almoçaria sozinho, ia almoçar, com todo o almoço para ele. E o resto de todos nós ia ficar com outra parte do almoço. É muito contraditório, não é? Então, primeiro de tudo, é importante a gente ver o tamanho do problema que a gente tem e a desigualdade que existe no Brasil. Isso é muito grave quando a gente pensa. E aí trazer um pouco, porque tem uma realidade que ela vai empurrando para a rua. Nós temos 67,8 milhões de pessoas em situação de pobreza. O que é situação de pobreza nos índices aqui? E para cada pessoa ela tem uma renda menor que 637 reais. 637 dá para comer direito? Dá para pagar um aluguel direito por pessoa? Lógico, quando tem 4, 5, como diz os movimentos moradia, se eu moro eu não como, se eu como eu não moro. Agora, pior que isso, nós temos 12,9 milhões de pessoas que estão na extrema pobreza. Extrema pobreza quer dizer que a pessoa não come nem o suficiente. Nós temos 12 milhões de pessoas. Isso é dados oficiais, hein? Do IBGE de 2022. Agora, quem está nessa situação de extrema pobreza, uma família que vive nisso, tem conflito familiar? Lógico que tem. Tem gente que no desespero vai para a bebida, vai para o álcool, vai para outras coisas? Tem. Então nós temos aí, pelo menos olhando a extrema pobreza, gente que pode ser empurrada, né, para a situação de rua. E às vezes a precariedade é tanto, você vai em alguns lugares, moradia é tão precário, eu já vi gente dizer, eu prefiro às vezes ficar na rua do que ficar ali naquele lugar onde tem aí. Então só para a gente olhar a nossa realidade. E tem uma questão grave ainda, das mulheres que são mães solos, negras ou pardas. 72% na pobreza e 22% das mães negras pardas solo estão na extrema pobreza. Então, grande parcela do que está na extrema pobreza são mães solos. E quando a gente olha aqui, vocês que conhecem bastante a realidade, olhando só as crianças com até 14 anos, 10% estão na extrema pobreza.
Ontem, acho que foi você que falou na reflexão